Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje eu estou voltando para a gente falar sobre simbologia de umbanda. É claro que eu estou dando as bases para a gente poder entender a simbologia que a gente vai observar nos nossos terreiros. Hoje eu vou falar sobre a numerologia. A numerologia, ela vem através do estudo de Pitágoras, e isso há 496 anos antes de Cristo, certo? Pitágoras, ele nasce em 570 em Samos e ele morre em Metapunto em 496 a.C. Pitágoras acreditava que os números proporcionavam a harmonia do universo, e o universo ele tinha uma harmonia matemática. Ele acreditava nessa doutrina dos números, onde ele observava a partir do dualismo cósmico, tudo o que ocorria de fenômenos no universo. Ele relacionava toda essa cosmologia com a matemática. Então ele chamava a cosmologia matemática, e a ordem matemática do universo era a observação que eles estudavam, os pitagóricos, tá? Eles também estudavam, além disso, uma série harmônica onde vai se basear as notas musicais, tá? As práticas dele e dos pitagóricos era o desenvolvimento de práticas para evolução espiritual pela observação dessas questões da natureza, tá? E eles acreditavam também na reencarnação, só que de uma forma um pouco diferente, que era a metempsicose. A diferença da reencarnação para a metempsicose, que é o seguinte: reencarnação a gente só reencarna como homens mesmo. A metempsicose você pode voltar como um animal, certo? Beleza, falamos aqui de Pitágoras. Então, toda a numerologia, ela está baseada nos conceitos que Pitágoras tinha. E a gente vai começar. O número 1. O número 1, a representação do número 1 é o ponto. O ponto ou a unidade, tá? O que representa esse número 1, esse ponto, essa unidade? É o imanifesto, né? Quando nós dizemos imanifesto, é imanifesto aos nossos sentidos, porque a inteligência do homem é limitada. Como Deus é o ilimitado, nós não conseguimos observar as manifestações divinas em escalas mais sutis. Então, para nós, ele é imanifesto. Ele representa a vontade, a potência de ignição, certo? O poder da vontade. Aí, eu estou fazendo uma leitura das minhas observações para a gente poder comentar. Toda a matéria estava contida num ponto infinitesimal. É a teoria do Big Bang. O todo é um. E a mente, e o todo é mente. E essa mente é uma mente cósmica, certo? É um número ativador, potencializador, gerador, certo? Então, a ideia, a vontade, ela representa o número 1. Deus, o 1, a representação do Iode, ele é o poder da vontade. Ele não consegue se manifestar só pela vontade, certo? Então, ele representa também a completude, ou seja, ser completo em si mesmo. Deus, ele é uno, certo? Ele simboliza o início e o reinício de ciclos, tá? Como eu disse, no hermetismo é a lei do mentalismo, o todo é mente. Vamos ao número 2. O número 2, ele representa a linha, a dualidade, a polaridade, a ideação, as ideias que saem da vontade. Ele é um número complementar. O número 2, ele é feito de dualidade. Essa dualidade são os complementos. Então, é o objeto, um que se encaixa no outro, sendo oposição. É uma oposição também, quando a gente lida com esse aspecto opositor, ela é uma oposição tão precisa que um anula o outro, certo? Então, com a dualidade, a gente consegue ter noção de comparação, certo? É aquela primeira estrutura formada pelo Yin e Yang. Como eu falei, a dualidade, o espaço-tempo. Ele representa a intuição. O equilíbrio da dualidade é tão forte que elas se anulam, eu já disse isso.
E a gente observa isso pela lei da polaridade. Tudo, aí eu vou botar aqui a lei da polaridade. Tudo tem dois polos e os paradoxos podem ser reconciliados, certo? Porque eles fazem parte da mesma estrutura, é a mesma coisa. Por exemplo, o amor e ódio é o mesmo sentimento, só que em polos opostos, tá? Por isso que eles se anulam. Vamos ao número 3. O número 3, a representação do número 3 é o triângulo. Para os pitagóricos, esse triângulo representa o plano fixo, a trindade. Eu já tenho uma aula de trindade, só dela, que os irmãos podem procurar aqui no YouTube. É um plano limitador, certo? É aonde nós, quando o 1, ele é em manifesto. O 2, ele é um plano que se anula. Quando você junta o 1 com o 2, ele é um plano estabilizador. É um plano que vai ter a sua limitação pela neutralização, certo? Aí eu boto aqui, ó, é o mundo das emanações. Se a gente pegar na árvore da vida, eu vou colocar aqui, é o mundo das emanações, o primeiro triângulo da árvore da vida, certo? Que é o plano das realizações, tá? Ele drena a energia, o 3 drena a energia do 1, que vem do potencial de ignição da vontade. Ele manifesta ali, drena a energia do número 2, que é a potencial da ideação, da criação, e ele manifesta no número 3, certo? E a gente considera ele um princípio estabilizador, beleza? Vamos ao número 4. O número 4, a representação dele é o quadrado ou a cruz. Ele representa os 4 elementos, certo? Que é o plano manifesto, é a matéria, o plano concreto, é o nosso mundo físico, certo? Eles, a partir do número 4, ele é a primeira representação do que é sólido, certo? Todas as manifestações da natureza, elas estão baseadas nos 4 elementos. A estabilidade, né? Os 4 elementos, eles também simbolizam uma estabilidade do mundo físico, do plano material. É a realidade mensurável. É um número de confiança, de provisão, de concretização, de solidez e estabilidade. Aí a gente pode botar 4 estações, trevo de 4 folhas e assim sucessivamente, os 4 elementos. Então a gente vai vendo essas condições, né, com relação ao número 4. Vamos ao número 5. A representação do número 5 é a estrela de 5 pontas. É também representação o homem vitruviano de Da Vinci. Nós consideramos aqui o plano consciencial, o plano hominal. É a potência da vontade do ser humano sobre a matéria. Ou seja, é o a potência da vontade sobre os 4 elementos, certo? Ele representa a quintessência, o éter, né? Que os alquimistas pensavam sobre o plano, o elemento espiritual, que vivifica a matéria, tá? Que é inerte. Então a matéria é inerte, quem vivifica a matéria, que é a fonte da vida da matéria, é a quintessência, certo? Aí a gente pode falar dos 5 sentidos. No Rosa Cruz, por isso que eles colocam uma rosa com uma cruz, que é o homem que domina o mundo por sua própria vontade. Na maçonaria, a gente chama da pedra polida, certo? Ele é o equilíbrio e a centralidade. E é a capacidade do poder espiritual na Terra. Vamos ao número 6. O número 6, ele é simbolizado pelo selo de Salomão, tá? Que são 2 triângulos. Um triângulo voltado para cima e um triângulo voltado para baixo, que representa aqui o ser humano a caminho do divino. É um número da cocriação. É a verdadeira vontade, o eu interno ou eu superior. É a união entre o princípio masculino, que é ar e fogo, certo? E o princípio feminino, água e terra. São 2 trindades, como eu falei, né? Na Umbanda a gente pode falar da trindade da direita, a trindade da esquerda.
que é uma trindade expansiva e uma trindade absorvedora. O que está e também representa no hermetismo, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. E ele representa o equilíbrio entre as forças espirituais e as forças materiais. O número 7 é um número da harmonia. Ele é feito da soma do triângulo, número 3, com o quadrado, o número 4, certo? Ele representa a harmonia entre os desiguais, os não semelhantes. Ele é também um número da criação, certo? O número 7, ele também pode estar sendo representado como o centro do selo de Salomão. Porque nós temos os 6 triângulos ao redor e no meio o 7, que é um número de uma perfeição divina. É o espírito superando a matéria, a evolução espiritual completa do homem. Aí a gente pode representar o número 7 pelas 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, as 7 linhas de Umbanda, os 7 dias da semana e os 7 chakras. É uma energia divina que está imanente a nós. É a energia de Deus dentro de nós. É a energia dos orixás dentro de nós, certo? E é uma conclusão de ciclo. Normalmente, na Umbanda, nós usamos 7 anos para chegar a uma maturidade, para você conseguir chegar a um nível de doutrina que você pode chegar a fazer o seu santo. Aí tem os compromissos de 7, 21 e os múltiplos de 7, certo? O número 8. O número 8, ele é representado pelo cubo duplo, um cubo em cima do outro, certo? O pensamento em cima desse número é ciclos recorrentes, um num nível inferior, outro num nível superior. O inferior representa a dimensão material. O cubo superior representa a dimensão espiritual. Então, é como se fosse recorrências de ciclos, cada uma desembocando num nível superior, certo? Ele representa também, simbolicamente, a rosa dos ventos. A gente chama se você colocar esses 2 cubos na lateralidade, ele também representa a lemniscata. O que é essa lemniscata? É o símbolo do infinito, que a gente pega como símbolo da reencarnação. Nós compreendemos, com relação a um número 8, que ele é a lei da neutralidade. Por exemplo, quando você passa da lei da neutralidade da polaridade que existe na cabala hermética. Essa lei da neutralidade, ela visa que quando você está passando por uma circunstância de polaridade, certo? Você tem o polo positivo e o polo negativo. Muitas vezes você vai... Como é que você neutraliza as circunstâncias negativas? Observando da parte de cima, ou seja, do nível superior. Então a gente pode também chamar o 8 como um símbolo de ciclos repetitivos que te levam a um nível superior, e quando ocorrem os ciclos da vida de coisas boas e coisas ruins, você anula as coisas ruins observando de um ponto de referência superior ao que você está passando. O número 9. Na maçonaria nós usamos os 3 vezes 3, né? São os 3 triângulos da árvore da vida. Ele representa um número que soma toda a filosofia. Ele simboliza a completude da filosofia, que você, através desses 3 ciclos, né, desses 3 triângulos, ele mostra basicamente toda a forma da árvore da vida. Ele representa o universo na sua imensidão, certo? Ele representa o encerramento de todos os ciclos. Então, o número 9 é como se você passasse, por exemplo, por toda a tua vida e a finalização de um ciclo, a morte para uma nova realidade, terminou aquele ciclo, ele se encerra de vez, certo? Então, o ciclo material se encerrou, e aí você começa a outra jornada, certo? Então, o número 9 é um número que termina, de término, certo? O número 10 os pitagóricos, eles não vão, é um novo ciclo, certo? Ele representa o reinício de ciclos, tá? Ele representa também as 10 sefirotes que estão na árvore da vida. É o processo de toda
o equilíbrio energético do universo, certo? Então, termina em 10, que é o 1 mais o 0, voltando a 1. O que é 1? 1 mais 0, 1, certo? É importante também que os irmãos compreendam e estudem um pouco. Aqui eu vou colocar só os exemplos do estudo da numerologia de Tesla, ou seja, do campo de fluxo ou a matemática do vórtex. Ele fala o seguinte: existem uma sequência de números que é o 1, 2, 4, 8, 7 e 5, que representam o plano físico. E tem os números que representam a quarta dimensão, que são o 3, o 9 e o 6, ou seja, 3, 6 e 9. Esses números, através dessa matemática de vórtex, a gente vai observar que são sequências de manifestações físicas e manifestações da energia. Eles também têm a ver com a proporção áurea, ou a sequência de Fibonacci. É muito bom que os irmãos se aprofundem nessa questão da matemática do vórtex, de quem quiser, porque tenha muito a ver com a nossa observação dos fenômenos energéticos que podemos usar na nossa religião. Então a gente apresentou aqui, é claro que eu não estou falando tudo, porque cada número seria uma aula, mas eu estou apresentando para todos, para que nós possamos entender as questões da numerologia na simbologia da numerologia na nossa religiosidade. Muito axé.